sejam bem-vindos, uma boa noite, obrigada por estarem aqui até esse horário. Hoje a gente vai falar com a Juliana Marçal. A Juliana também é uma super querida parceira nossa, ela também participou como aluna do primeiro Conalco e hoje ela já deu algumas aulas pra gente durante esses eventos, né? A Ju tem um trabalho muito bacana, eu tive o prazer de trabalhar com ela em outros momentos também e ela sempre tão atenciosa, um trabalho fantástico no que ela faz, né? E a Ju é nutricionista materna infantil, ela é formada pelo UFRJ, ela é especialista em atenção integral à saúde, trabalha com gestantes e crianças e ela faz pesquisa pelo UFRJ também. Ela é nutricionista de 2 escolas privadas no Rio de Janeiro e é mãe de uma menina e um menino que tem alergia alimentar. Ela foi buscar mais informação sobre alimentação escolar em busca não só de saber mais sobre o tema, mas também saber sobre segurança e inclusão alimentar, justamente nessa área de alergia alimentar, né? E ela encontrou um universo surpreendente e promissor dentro da área de educação alimentar infantil. Vocês acham, a Ju tem uma página que se chama Alergia Alimentar na Escola, então quem é nutricionista e trabalha em escola tem que ir lá ver o trabalho da Juliana, é maravilhoso. Ela já deu algumas palestras, nos últimos Conalcos ela deu palestras sobre alergia alimentar na escola, muito bacana mesmo o trabalho dela. E hoje ela vai falar pra gente sobre o papel da creche escola na educação alimentar. Então a gente sabe que é a base, né, gente? A base da educação alimentar tá nessa idade e que a gente tem muita criança nas creches. Então, qual o papel da creche escola, né? Ou da escolinha, ou da creche nessa educação alimentar? Espero que tenham muitos educadores aqui, donos de escola, donos de escolinha, que possam ouvir o que a Juliana tem a dizer e passar essa informação adiante, tá bom? Ju, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente. Tenham todos uma ótima palestra e uma ótima noite. Até amanhã. Olá, eu sou Juliana, nutricionista materno-infantil e hoje eu vim falar um pouco para vocês a respeito do papel da creche, da escola, dos berçários, enfim, das instituições que acolhem as crianças, né, nessa primeira fase da infância e qual é a sua função na formação do hábito alimentar, né, na educação alimentar dessas crianças. Então, é a realidade de muitas famílias no Brasil, né? Muitas famílias vivenciam na volta ao trabalho, o fim da licença maternidade, esse período de escolha, né? Com quem que ficará o meu filho, né? Quem cuidará, para quem será delegado o cuidado da criança. E muitas famílias escolhem, por vários motivos, uma instituição. E junto com essa escolha, também aparece uma série de angústias, de dúvidas, já que a escola vai ser o primeiro círculo social que essa criança vai frequentar depois desse convívio da família e distante da família, né? Distante de uma supervisão, de um olhar, de um aconchego de uma pessoa familiar. Então, normalmente esse momento ele é vivido permeado por uma série de angústias, né? Já que o cuidado com a questão emocional, com a higiene, com a brincadeira e com a alimentação será agora realizada por pessoas que estão vinculadas a uma instituição. E a alimentação é um dos fatores que mais causadores de angústias nesse processo, porque gera dúvida do que será oferecido, como será oferecido, o que regulamenta, né, essa atividade da escola quanto o fornecimento de alimentação.
Então existe, né, uma regulamentação legal sobre a promoção de alimentação saudável dentro das instituições de ensino. Nas instituições públicas existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que regulamenta todo esse cuidado que deve ser realizado, regulamenta e normatiza, né, como deve ser realizada essa promoção da alimentação, né, de alimentação para as crianças, e não só as crianças e adolescentes também, de todos os segmentos. E também existe a Portaria Interministerial 1010, que é o Programa de Alimentação Saudável nas escolas de educação infantil, fundamental, nível médio, das redes públicas e privadas. Ou seja, essa lei, ela regulamenta toda a ação da instituição quanto à alimentação, né? Como que deve ser oferecido, e ela incentiva que seja realizado programas de educação nutricional, né? Regulamenta, normatiza isso. Bom, eu poderia falar aqui dos aspectos legais que fundamentam, que respaldam a alimentação escolar, né, no ambiente escolar, mas eu vou falar um pouco da minha prática nessa vivência, nessa experiência como nutricionista de uma escola de educação infantil, né, escola de educação infantil. Então, quando essa família chega numa instituição, a primeira coisa é que ela precisa de um acolhimento. Então, ela precisa ser acolhida quanto às suas dúvidas, suas angústias e seus desejos. Os desejos da família é importante que eles sejam ouvidos e respeitados, né? E aí essa criança, ela chega, né, com uma série de demandas providas, né, pela família. Então, no primeiro momento, a escola e a creche, ela deve acolher a amamentação, o aleitamento materno. Por quê? Muitas dessas crianças, né, com a volta do trabalho materno, às vezes essas crianças chegam nas instituições com menos de 6 meses de idade, ainda em fase de aleitamento materno exclusivo. Então a mãe, ela deve se sentir segura para enviar o seu leite, que esse leite será oferecido, né, será ofertado com segurança, com higiene. Ela será incentivada a enviar o seu leite, será oferecido. Em nenhum momento a mãe deve ser desencorajada a oferecer fórmulas simplesmente porque ela está retornando ao trabalho. E se essa criança não está em aleitamento materno exclusivo, essa fórmula alimentar, ela deve ser preparada de acordo com as orientações do pediatra da criança, que vai ser fornecido pela família. E, posteriormente, a gente tem a alimentação complementar, né? Essas crianças vão realizar a alimentação complementar pelas instituições, né? E qual é o papel, né, da alimentação complementar? A alimentação complementar, a gente sabe que a intervenção da alimentação feita de uma maneira precoce, sendo realizada de uma maneira, seguindo os protocolos que a gente tem, as orientações de promoção de saúde dessa criança, ela tem uma influência para o resto da vida da criança. Então, hoje em dia, a gente sabe que a obesidade, né, tem vários estudos que relatam isso, representam cerca de 10% das crianças estão com sobrepeso, estão acima do peso. E principalmente na faixa a partir dos 5 anos de idade. E por que essas crianças chegam com 5 anos de idade, 5, entre 5 e 7 anos de idade, começam a apresentar sobrepeso, uma fase extremamente precoce, onde a gente sabe que a obesidade, quanto mais cedo ela surge, mais prejudicial será para esse indivíduo, né? Mais chance de doenças crônicas aparecerem por conta da obesidade, mais chance dessa obesidade se estabelecer na vida adulta. E qual é a relação que essa criança está
tendo com esse alimento. Então, a alimentação complementar ela tem um fator primordial nessa fase, nessa promoção de saúde, se ela for bem realizada, né? E aí, então, a alimentação na escola, ela visa prevenir, ou seja, dar sentido a uma alimentação saudável. Então, eu costumo dizer que educar é dar sentido, né? Dar sentido para as coisas. A criança, ela aprende os conceitos, né? A brincadeira, as ordens, as regras, quando ela começa a fazer sentido para ela, né? Então, é preciso alimentar o lúdico da criança. A criança, ela aprende, ela não aprende apenas pela normatização, né? A criança, ela aprende pela brincadeira e não é diferente pelo alimento, não é diferente com o alimento, né? E a escola, ela tem é o primeiro âmbito, né, social que essa criança vai conviver depois da esfera familiar. E essa esfera que ela vai conviver com crianças da mesma faixa etária, da mesma idade, ou próximo, né, à idade dela. Ela vai começar a estabelecer vínculos com pessoas diferentes dos familiares. Então, essa criança vai estabelecer essa nova rotina com esse novo ambiente e também com a alimentação. Então, a escola ela tem esse ambiente favorável à organização de atividades que promovam a alimentação saudável. Por quê? Porque a instituição, essas instituições já têm um ambiente propício, favorável, devido a um grupo já estabelecido, a uma organização de uma rotina já estabelecida, atividades que já são realizadas, né? Atividades prazerosas que já são realizadas nessa instituição. Então, o convívio social, né, a escola, ela representa esse convívio social. E a alimentação, ela não tem só a função biológica de nutrir, ela tem a função social dela, né, de convivência social. Todos lembram de alguma boa relação, de algum bom sentimento, de alguma boa lembrança relacionada ao momento de alimentação. Então, a escola, ela também tem essa função, né, de acolher e de atrair para esse convívio social. E assim, a alimentação escolar, ela deve se favorecer desse ambiente para poder promover essa alimentação saudável. Então, como que se realiza essa promoção saudável, né? Como se promove, né, essa alimentação? Então, primeiramente, as escolas, né, devem estar bem respaldadas teoricamente sobre como que vai ser e o que deve ser oferecido para essas crianças. E o profissional responsável por gerenciar a alimentação dentro de uma instituição é o profissional nutricionista. Então, o nutricionista que é o profissional referência quanto ao cuidado com a alimentação. Só que a alimentação escolar, ela vai muito além de um cardápio. Ela não deve ser só constituída de um cardápio. Um cardápio ele pode estar muito bonito, muito bem construído, equilibrado, mas essas crianças, de que maneira que elas vão comer? Como que vai ser oferecida essa alimentação para essas crianças? Essas crianças realmente estão aceitando, né, esses alimentos que estão ali naquele cardápio? Qual é a apresentação dessa alimentação? Então, o nutricionista ele tem essa função de oferecer esse respaldo, esse apoio teórico, esse apoio técnico para a comunidade escolar. Por quê? A alimentação saudável ela não vai ser promovida apenas pelo oferecimento dessa refeição.
Então, o profissional, que é o professor ou o cuidador, os auxiliares em sala, os estagiários, eles vão ter contato com essas crianças, né? As merendeiras, a cozinheira, a equipe pedagógica vai ter contato com essa criança. Então, essa equipe deve ser orientada a como se estabelecer essa alimentação, essa refeição, como isso deve ser realizado, né? E muitas das vezes o nutricionista ele também aprende muito, né, de técnicas pedagógicas com essa equipe pedagógica, mas a parte técnica do que deve ser oferecido, como deve ser oferecido, como essa criança deve ser encorajada a se alimentar, ela está vinculada a esse suporte técnico do profissional nutricionista. Então, falando assim que o alimento ele tem que ter sentido para essa criança, como que vai dar sentido para essa criança? Então é super importante que os profissionais que estão convivendo com essa criança entendam o porquê de determinados comportamentos dessa criança. Então, por exemplo, na alimentação complementar, é bem possível que essa criança recuse determinados alimentos ou no início todos os alimentos. Que leitura que essa criança está fazendo, o que representa esse comportamento? É super importante que os profissionais estejam atentos a isso. Ela tá esse comportamento por quê? Porque ela não conhece, né? A criança, quando ela sai desse período de aleitamento materno exclusivo, ou que seja da fórmula, ela é uma folha em branco, né? O único registro que essa criança tem de referência alimentar é o leite, que é um alimento líquido, levemente adocicado, onde ela se alimenta normalmente aconchegada no colo, e aí de repente tudo isso muda de referência, né, para essa criança. Ela vai passar a se alimentar sentada, de alimentos sólidos, com texturas, com sabores, com, enfim, uma variedade de estímulos sensoriais enormes, e ela recusa por quê? Porque ela não conhece ainda, né? Ela não sabe o que representa aquele alimento para ela ainda não entende que aquele alimento não vai matar a fome, né? Não vai saciar igual o leite. Então, quando ela começa a entender, ela começa a encostar, ela começa a ter contato com esse alimento e entender que ela vai comer, que tem uma rotina, que todo dia, em um determinado horário, vai ser ofertada uma refeição para ela e ela vai comer, e o desconforto, que se chama fome, vai passar, ela começa a entender que aquele alimento mata a fome, né? Tem a mesma função do leite materno. Então, as escolas, as creches, os berçários devem ter as suas práticas alimentares associados com o que a gente tem de atualização quanto à alimentação complementar, que é essa promoção da alimentação saudável, né? Então, não oferecer alimentos liquidificados, peneirados para essas crianças, não adicionando sal na refeição da criança, que é o que a gente existe de regulamentação. Deixar que essa criança explore os alimentos, encoste, dentro, lógico, da rotina escolar, né? Que a rotina escolar ela é diferente da rotina doméstica, né? Mas as atividades dentro da escola, todas as atividades dentro da escola, é possível incluir a alimentação. Então, crianças muito pequenas, de berçário, é possível que, por exemplo, laranjas virem brinquedos, né? Virem uma bola em que elas podem brincar de rolar, brincar de colocar esses alimentos numa cesta, elas possam encostar, elas possam cheirar, ou seja, o alimento ela precisa estar acessível dentro do ambiente escolar, né, para essa criança. E da mesma maneira que talvez esse alimento ele vai ser oferecido da forma de papa, né, é legal, é interessante que a instituição tenha momentos de exploração sensorial desses alimentos, ou seja, que a criança ela possa pegar uma banana e encostar nela inteira, não só nela na papa, e isso não precisa ser
exatamente no momento da refeição. Isso pode ser numa atividade lúdica, numa atividade livre, mas essa criança ela vai estar tendo contato com esse alimento. Ou seja, a escola ela pode usar de diversas atividades e incluir a alimentação nessa atividade. Essa criança ainda tem fases ainda muito precoces, né, de alimentação, né? Então, respeitar os limites de saciedade da criança, ou seja, essa criança ela tem que construir uma boa relação com os alimentos. Então, em nenhum momento ela pode deve ter uma insistência para que ela coma determinado alimento, seja porque ela recusou uma refeição ou porque ela comeu uma parte e está recusando outra parte. A gente deve respeitar a saciedade da criança e qualquer comportamento ou repetição de comportamento quanto recusas frequentes de alimento, aí sim deve ser procurado às vezes um auxílio profissional fora da escola, mas de uma maneira geral as crianças elas passam por esses momentos de recusa, é apenas uma fase de construção. Então a gente não deve insistir, não deve jamais forçar que essa criança coma. O educador que está administrando essa alimentação, se conseguir que um educador também se alimente junto com essa criança, algum dos educadores, porque como eu estive falando, a alimentação ela é um convívio social. Então, além do grupo, né, de crianças que estão ali se alimentando, ter um adulto referência para se alimentar junto, faz o que? Motiva, incentiva que essa criança também se alimente. E isso pode ser organizado dentro da rotina escolar. De repente, não todos os dias não vai ter um profissional, mas algumas vezes da semana é possível que tenha esse profissional ou algum profissional acompanhando essas crianças no período da refeição. Então, jamais insistir que essa criança coma ou se alimente sem ter vontade de se alimentar. Outro fator extremamente importante é a qualidade dessas refeições. Então, assim, tem alimentos que não são adequados para serem oferecidos para crianças menores de 1 ano e crianças também menores de 2 anos. Ou seja, menores de 1 ano a gente não pode oferecer mel, não pode oferecer doces, alimentos açucarados, frituras, embutidos. Então, assim, doce de sobremesa jamais deve ser colocado para uma criança, né? Doce realmente que tem açúcar, para uma criança em idade de educação infantil, né? Dentro dessa faixa etária de menores de 1 ano. Qual é a necessidade que tem por trás disso? E aí entra a formação dos profissionais que estão convivendo com essas crianças, que muitas vezes a vontade de oferecer esse doce é do adulto e não da criança. A criança não conhece esse alimento, por que ela vai querer um doce, né? Ela vai querer um doce a partir do momento que ela passou a conhecer. Então, não deve ser oferecido doces. Então, é importante que as famílias avaliem a construção desse cardápio, né? O que tem nesse cardápio que não seja adequado para essa faixa etária. No caso dos menores de 1 ano, adicionado de sal também não. Isso deve ser muito bem conversado com a comunidade escolar no geral, né? A comunidade escolar aí também incluindo os pais, né? De como que vai ser administrado isso, já que a gente também está num ambiente coletivo, e esse ambiente coletivo, às vezes, é necessário algumas mudanças de conduta, né? Por conta desse convívio coletivo. Então, as instituições elas devem estar atualizadas, né, quanto a que tipo de alimentos, quais alimentos devem e podem ser oferecidos para crianças menores de 2 anos, né? E aí entra todos esses alimentos que eu estive falando anteriormente. Então, assim, a principal referência alimentar da criança é a família, mas a escola, ela faz também essa formação. A escola, ela forma todo um contexto social, e também ela
Então ela também faz essa formação quanto à questão da alimentação saudável, por essa promoção da alimentação saudável. Então as escolas devem promover atividades de educação nutricional, que essas atividades de educação nutricional não é só oferecer a comida, né? Aliás, oferecer a comida não necessariamente, às vezes pode ou não pode ser uma atividade de educação nutricional. Então a atividade de educação nutricional são atividades que vão promover e que vão educar as crianças para realizarem boas escolhas alimentares, ou seja, eles vão levar essa bagagem para o resto da vida dela. A gente sabe que a alimentação ela vai sofrendo modulações, ela vai sofrendo interferência ao longo da vida desse indivíduo, mas o que foi construído ali na infância, quanto mais precoce, mais estabelecido essa alimentação saudável ela vai estar. Então as instituições elas devem se preocupar não só com o ambiente em que essa criança está, não só com as questões de psicomotricidade, de fala, de desenvolvimento intelectual da criança, que também está diretamente relacionado com a alimentação. Ela também deve ter esse cuidado com o que essa criança está colocando para dentro da boca, do que esse corpinho está se nutrindo, né? Qual é o contato alimentar que essa criança está tendo? E aí, através desse cuidado, a gente sabe que a alimentação ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento cognitivo adequado da criança, o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento intelectual da criança. Então, as propostas pedagógicas da escola devem estar alinhadas com a alimentação. Então, crianças que comem excesso de açúcar, excesso de alimentos industrializados, cheios de aditivos químicos, de sal, de açúcar, essas crianças vão ter dificuldade de se concentrar numa atividade pedagógica, de estabelecer uma relação com o colega ou com o amigo do lado, de estabelecer uma relação adequada com os profissionais que estão na escola. Por quê? Porque esses alimentos eles não estão alinhados com a infância, né? Com esse cuidado da infância. E aí entra a função da escola em promover essas escolhas saudáveis, em ensinar que essa criança faça escolhas saudáveis. E isso começa desde lá do momento muito precoce, desde o momento de respeitando os momentos relacionados com a alimentação complementar, onde a gente pode acontecer recusas alimentares e entender que isso é apenas um processo, que tudo tem o seu momento, que antes dos 2 anos não é momento de oferecer açúcares e doces para a criança, porque ela tem um universo de alimentos para encostar, para explorar, para aproveitar, para conhecer. Então, atividades sensoriais, ou seja, atividades pelo toque, pelo cheiro, pelo paladar, são extremamente enriquecedoras para crianças nessa fase menores de 2 anos. E, ao mesmo tempo, promotoras de saúde. É super importante que quem está de linha de frente desse cuidado com as crianças em instituições perceba e veja e reconheça que esse cuidado com a alimentação infantil estar cuidando do futuro, está cuidando da população quanto ao futuro, quanto à idade adulta. Por quê? Porque essa criança ela vai construir uma base adequada e saudável quanto à alimentação e isso ela vai levar para o resto da vida dela. E o que se sabe é que a alimentação é um dos fatores que mais favorecem ao desenvolvimento de uma saúde adequada. Isso tudo dentro de um ambiente como promotor de saúde. Para isso, a orientação dos profissionais, muitas vezes os profissionais que cuidam dessas crianças, elas precisam desconstruir muitas questões da vida dela também, né? Do hábito alimentar dela, para poder passar esses conceitos com as crianças, realmente ela reconhecendo a importância desses processos da alimentação saudável para a infância. Então, na infância, a promoção de alimentação saudável deve ser feita pelo lúdico, deve ser feito estimulando sempre a brincadeira, deixando que a criança
encoste nos alimentos, se suje, né? Ela vai se melecar, e se ela se lambuzar com aquele alimento, significa que ela está tendo contato com esse alimento, ou seja, ela está percebendo e adquirindo memória do que representa esse alimento. Então, uma mensagem que eu queria passar para vocês era isso, de o lúdico, ele deve ser sempre favorecido na educação alimentar das crianças, desde a primeira infância, isso até a adolescência, né? Porque o adolescente também brinca, e a infância deve ser respeitada também no âmbito da alimentação, não só da brincadeira, mas também da alimentação. E quem quiser me acompanhar, eu tenho meus contatos nas redes sociais, então tanto Instagram quanto Facebook, vocês vão me encontrar como julianamarcal.nutri, né? Porque meu nome é Juliana Marçal. Eu também administro uma fanpage que se chama Alergia Alimentar na Escola, que aí já tem um foco quanto às orientações de como que a gente vai incluir e acolher crianças com alergias alimentares. E espero encontrar vocês, quem quiser me conhecer também diretamente o meu trabalho em consultório ou em escolas, prestando assessorias e consultorias para a escola, é só fazer um contato direto comigo. E é um prazer, queria agradecer a Aline por mais uma vez eu poder ter a oportunidade de participar do Conalco, que é um evento super rico e que tem esse objetivo de promover saúde através da alimentação das crianças e das famílias. E é isso. Muito obrigada. Espero que a gente se veja em breve.